Bom dia, meus amores! Vamos à nossa aula de história de hoje? Espero que hoje seja um dia bem produtivo para vocês, porque eu vou dar algumas dicas para que você faça o seu exercício todinho direitinho. Vamos lá? Vamos à página 267 do nosso livro, que fala sobre indústrias no Brasil, que foi marcada, na verdade, pelo crescimento da industrialização no país, que a gente descobriu mais tarde que foi na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. E quais eram essas fábricas, essas indústrias? Na verdade, elas eram de tecelagem e de produtos, na verdade, alimentícios, como leite, manteiga e tudo mais. Tudo de uso próprio, consumo próprio, entendeu, pessoal? Mas, dentre essas coisas também, a gente pode ver que foram também criados, com o crescimento dessa indústria, alguns sindicatos para reivindicar o direito dos trabalhadores, que naquela época não existia isso. Já na página 268, deram origem aos primeiros sindicatos no Brasil, que procuravam o quê? Organizar estratégias para que as reivindicações fossem atendidas. Eles estavam reivindicando os direitos dos trabalhadores, que não tinham ainda o seu horário de entrada nem horário de saída. Perdão, tinha horário sim de entrada, mas não tinha horário de saída. Praticamente trabalho escravo. As pessoas trabalhavam muito e não tinham direito a nada. Tá bom, pessoal? Por isso foram criados sindicatos, para reivindicar os direitos. Tá ok? Já na página 269, fala sobre a criação do futebol, que as pessoas menos favorecidas, já que ele não veio do Brasil, né, as pessoas não tinham direito de jogar porque não tinha material adequado, não tinha chuteira, não tinha bola. Por isso, mais tarde, né, até bolinha de papel, saquinhos, foram feitos para que jogassem bola, para que, na verdade, se expandisse o futebol. Tá ok, pessoal? Lá na página 270, vamos lá. É o nosso primeiro exercício de fato, né? Leia o texto e responda as questões. Aqui tem um textozinho, tá? E tá perguntando assim, ó, qual era o destino dos imigrantes? Ó, quando deixavam o campo. Na verdade, eles se dedicavam o quê, gente? Se deslocaram no campo para ir para que lugar? Na verdade, para as cidades, né? E nesses locais, eles costumavam se dedicar ao quê, pessoal? A que tipo de trabalho? Na verdade, ao comércio. Tá? E a prestação de serviços, e aos trabalhos em que lugar? Nas indústrias, tá bom? Essa é a questão da letra A. Na letra B tá assim, ó, com base no que você estudou nas páginas anteriores, escrevam como eram as condições de trabalho nas indústrias, foi o que eu falei. Como eram esses trabalhos? Se tinha direito de entrar, não tinha direito de horário de almoço, não tinha alimentação adequada, tempo para descansar, nada disso. Era fabricando o tempo todo e trabalhando o tempo inteiro. Tá ok, pessoal? E aqui, por último, o fim da Primeira República. Que, na verdade, vocês lembram quando eu falei para vocês sobre o revezamento de poderes de Minas e São Paulo, que é a República do Café com Leite, que eles se revezavam na presidência da República? Pois bem, o que aconteceu? O fim da Primeira República, na verdade, marcou esse período. Ó. A aliança entre paulistas e mineiros foi desfeita quando os políticos paulistas, ao invés de apoiar o candidato mineiro, seria a vez do candidato mineiro. O que eles fizeram? Não, pensaram assim, chega desse trabalho, vamos procurar uma outra pessoa. E procuraram quem? Vamos lá. Eles apoiaram nas eleições presidentes de 1930, lançaram o seu próprio candidato, que seria o Júlio Prestes, tá? Os mineiros não ficaram satisfeitos com essa situação, pessoal. E descontentes com ela, aliaram-se a alguns políticos dos estados do Rio Grande do Sul e da Paraíba, que na verdade formou a Aliança Liberal, tá? E a candidatura seria eminente do nosso Getúlio Vargas. Tá? E à medida que as eleições se aproximavam, o que a gente pôde observar? A gente pôde observar que existiriam fraudes. E descontentes com isso, eles acabaram tomando o poder, que foi o chamado, aqui ó,
lá no final, a Revolução de 1930. Esse golpe, na verdade, ficou chamado como Revolução de 30 e pôs fim à Primeira República, tá? Com a tomada de poder de quem? Nada mais, nada menos que Getúlio Vargas. Tá bom, pessoal? E a ascensão dele no poder, que ficou por muitos e muitos anos. Ele criou muita coisa, gente, mas foi marcado pela ditadura o seu governo. Tá bom, pessoal? Espero ter entendido um pouquinho desse assunto, ter passado direitinho para vocês. Agora é com vocês, tá bom, meus amores? Um beijo da tia.